consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Senhor Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas. E diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Feche seus olhos, querido Pai. A tua palavra foi aberta agora, Senhor, e de forma muito humilde nos colocamos diante de Ti. E colocamos a nossa vida, o nosso coração à Tua disposição. Pedimos que o Teu Espírito venha, impressione a nossa mente e nos faça não apenas entender a Tua palavra, mas acima de tudo, Pai, tomar decisões quanto à nossa vida, assimilarmos, introjetarmos Tuas verdades em nosso coração. Oramos agradecidos. Vem transformar a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu estou certo que você já se perguntou algumas vezes, por que tanto sofrimento no mundo, não é? E por que algumas pessoas têm que passar por tantas coisas nessa vida? Por que isso acontece? Eu não pretendo hoje responder essas questões, eu não vim hoje com esse objetivo, não é? Essa pretensão. Mas eu tenho certeza de que hoje, ao final, ao terminarmos de meditar um pouco nessas palavras de Isaías, capítulo 40, versos de 1 a 11, nós vamos sair daqui entendendo que a vontade de Deus é enxugar as nossas lágrimas, é trazer conforto à nossa vida e nos ajudar a sorrirmos apesar das dores e das dificuldades. O livro de Isaías, para mim, é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. É um livro antigo, escrito mais ou menos por volta do ano 700 a.C. O contexto histórico desse livro é um contexto muito difícil, porque o povo de Israel estava sofrendo. As 10 tribos do norte já tinham sido levadas para o cativeiro da Síria. As 2 tribos restantes ao sul estavam na iminência de caírem sob o cativeiro de Babilônia. E Isaías se levanta para justamente falar a esse povo nessas circunstâncias. É nesse contexto. Alguns dizem que o livro de Isaías é o livro mais evangélico do Antigo Testamento, porque nenhum livro do Antigo Testamento fala tanto sobre Jesus, sobre o Salvador, sobre o Messias, quanto o livro de Isaías. A primeira parte do seu livro vai do capítulo 1 ao capítulo 39. É uma parte dura. Se você ler um dia os 39 primeiros capítulos de Isaías, são capítulos duros. É uma parte do seu livro que contém repreensões, castigos, advertências. Se vocês não voltarem, se vocês não se arrependerem, Deus enviará isso, se vocês não cuidarem. Mas o interessante é que no capítulo 40 começa a segunda parte. E nessa segunda parte é como se Isaías ele parasse com as mensagens de repreensão, de advertência, de castigo. E a partir do capítulo 40, Isaías começa agora a tratar da dor da alma. Ele começa então agora a tentar curar as feridas que foram abertas. Ele começa agora a tentar trazer esperança àqueles corações que estavam ali completamente desesperançados, no cativeiro ou às vésperas de um cativeiro. Ele começa agora a trazer consolo à vida. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu percebo que nunca as pessoas sofreram tanto quanto em nossos dias, né? Nunca.
E nós sofremos por vários motivos, não é? Muitos sofrem de culpa, né? Os pais sofrem de culpa, geralmente sofremos, porque a gente sempre acha que deveria estar fazendo ou dando alguma coisa a mais. Gostaríamos de ter mais tempo para os filhos, que às vezes falta, não é? Sempre um pouco de culpa, todos nós sofremos. Sofremos por decisões, final de ano vem aí, e as ceias de Natal, né? E a gente come às vezes demais, no outro dia fica se sentindo culpado, vai correr na praia, né? Para tentar aliviar o peso da culpa. A gente sofre de culpa. A gente sofre também às vezes pelas enfermidades, não é? E todos nós sofremos, num certo grau ou no outro, todos sofremos pelas enfermidades, não é? Eu fui esse ano ao Brasil, não é, agora, e encontrei o meu pai depois de 2 anos. E foi um choque quando eu encontrei, porque o mal de Parkinson, depois de 2 anos, fez como ele degenerou em 2 anos. Eu fiquei chocado. E quando eu vi a primeira vez, eu tive que, me controlar e segurar um pouco as lágrimas, porque difícil, né? Você vê uma pessoa a quem você ama, quase não conseguia nem andar, e a gente carregando como se fosse uma criança, né? E como em 2 anos o Parkinson degenerou fisicamente. A enfermidade, todos sofremos, num certo grau, maior ou menor, mas sofremos. Sofremos por causa da velhice, não é? E a idade vai chegando e não é fácil lidar com a idade. Não é fácil. A idade tem os seus pesos, não é? Há poucas semanas atrás eu estava na minha outra igreja de Ashfield, numa escola sabatina, e estávamos sentados e eu não me esqueço, e eu fui fazer um comentário e levantei a mão e me deram a palavra, e quando eu fui fazer o comentário, eu estava sentado, eu me virei para olhar para a classe, e quando eu virei, a coluna dei um treque, né? Que do jeito que eu virei, eu fiquei, né? E eu tive que ficar ali, não aguentava mais ficar sentado, fiquei em pé, o resto da escola sabatina em pé, encostado na parede. E eu digo, a coluna dos 40 e poucos já não é mais a coluna dos 20, né? É duro envelhecer, sabe? A gente vai sentindo que o corpo já não é mais o que era, já não é. A gente sofre por vários motivos, sofremos pelas situações da vida. A maioria dos que estão aqui sofrem de saudade, porque temos família de origem, pessoas que estão em outro lugar. E a gente vive uma vida dividida, porque o coração está feliz aqui, mas ao mesmo tempo sofre pela saudade dos que não estão conosco. E a gente sofre por isso. Mas sabe, o mais importante é que eu vim aqui hoje, disposto a dizer, em nome de Deus, que pela graça de Deus, está terminado esse tempo de milícia. A mensagem de Isaías, a partir do capítulo 40, é que está terminado o tempo da milícia. É tempo agora de conforto. É tempo de consolo do coração. É tempo de esperança. É tempo de restauração. É tempo de renovação. É isso que ele diz. E alguém talvez pode dizer, olha pastor, o senhor está falando isso porque não me conhece. Não conhece a minha vida. Talvez os detalhes. E talvez eu não conheça alguns detalhes. Conheço um pouco da vida da maioria dos que estão aqui. E eu sei das lutas de alguns que estão aqui. Mas eu sei de uma coisa. Que o Deus a quem nós servimos, Ele é capaz de trazer à nossa vida a plena certeza de que a nossa vida está em suas mãos. E que por isso nós não temos nada o que temer quanto ao futuro. Mas é interessante porque Isaías, ele traça um caminho. Ele começa as mensagens de restauração, mas ele traça um caminho. E no capítulo 40 ele apresenta alguns passos, algumas coisas que nós temos que experimentar, decisões que temos que fazer. Se quisermos de fato experimentar esse conforto de vida, esse consolo ao coração, essa esperança que Ele nos dá. A primeira coisa está no verso 3 e no verso 4. E no verso 3 e verso 4 ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e outeiro serão abatidos. Aquilo que é tortuoso deve ser endireitado. E o que é áspero, o quê? Se aplainará. Esse texto, ele foi o texto predileto de um profeta do Novo Testamento. Quem se lembra quem foi? João Batista, não é? João Batista, ele tomou emprestado esse texto de Isaías e ele aplicou esse texto à sua mensagem. E é interessante porque qual era o conteúdo central da mensagem de João Batista? Era um conteúdo muito simples. Ele conclamou o povo a endireitar os caminhos, a um acerto de contas, ao arrependimento, à mudança de vida, para que de alguma forma eles pudessem estar prontos para receber o Messias que nasceria, o Messias que viria.
Essa foi a mensagem básica de João Batista. Arrependam-se, endireitem o que é tortuoso, porque o Senhor virá. E basta a gente ler o Novo Testamento que a gente percebe claramente que porque isso não aconteceu, porque o povo não se arrependeu, porque o povo não acertou as contas com Deus, não mudou de vida, não mudou de atitude, o Senhor veio e eles não o quê? Não reconheceram. E eles não receberam. Não receberam. É por isso que Isaías, ele apresenta esse primeiro passo. Consolo, conforto, paz no coração, só advém com a transformação da vida, com a mudança do coração. Senão não adianta. Você sente paz hoje, você assiste uma semana de oração, você assiste um DVD, ouve uma música, vem à igreja, sente paz, sente-se bem. E depois vai embora e tudo volta ao que era antes. O primeiro passo é a mudança de vida, é a transformação do coração. Em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo chega a dizer que a religião é basicamente a transformação da renovação da nossa mente. A palavra é a mesma, transformar, renovar. O problema é que às vezes a gente passa a vida, sabe, lidando com os problemas do dia a dia, com os nossos hábitos, com o temperamento, com as contas para pagar, com as enfermidades, com as brigas, não é? Com a falta de harmonia, com todas essas coisas. E nós pensamos que esses são os verdadeiros problemas da vida. Mas a grande verdade é que a essência do problema do ser humano é o pecado. A essência do problema do ser humano é o pecado, irmãos. É a distância de Deus. Tudo mais que nós experimentamos, toda dor, todo sofrimento, todas as lutas, todas as agruras do caminho, são apenas um reflexo desse que é o problema maior. O problema central do ser humano é o pecado no coração. E se o pecado, e se o problema é interno, irmãos, é aí onde ele deve começar. Deus sempre trabalha de dentro para fora. Nunca de maneira inversa, né? Nunca esqueço daquela igreja onde trabalhei. E a igreja começou a ser assaltada algumas vezes, a região perigosa. Eu lembro que nós reunimos e decidimos colocar um alarme na igreja. Instalamos um alarme. Depois que o pessoal instalou o alarme, eu liguei para o zelador, combinamos de nos encontrar na igreja. Nos encontramos à noite na igreja e fomos testar o alarme, não é? Haviam colocado alguns sensores, fomos lá, ligamos ali o alarme, entramos no prédio da igreja, ficamos ali dentro. E eu lembro que enquanto estávamos dentro da igreja, poucos minutos depois o alarme tocou, não é? E soou. E ficamos ali assustados. A igreja já vinha sendo assaltada algumas vezes, era de noite, região perigosa. E eu lembro que o alarme tocou e ficamos aí. E agora, né? O que é que a gente faz, né? E eu lembro que o zelador olhou para mim e disse, pastor, olha, o senhor é um homem de fé, né? O senhor vai lá e dá uma checada lá fora, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, já que eu sou de fé, eu fico aqui orando e você vai lá fora, né? Então ficou aquela história ali. No final descobrimos, os alarmes haviam sido instalados dentro da igreja. Nós tínhamos pedido para instalar nos corredores, na área externa, não é? E instalaram dentro. E depois tivemos que mudar tudo, mas sabe, é interessante, porque às vezes o problema, ele está dentro e a gente acha que está fora. Na vida não é diferente. A gente se concentra muitas vezes nos problemas externos da vida e acha que esses são os nossos verdadeiros problemas, quando na realidade o problema está dentro. Alguém está deprimido e às vezes o que é que faz? Sei lá, vai viajar, vai fazer compras, não é? Toma um pote de sorvete, não é? E aí fica pior ainda, porque o problema não é esse. Alguém às vezes tem um problema numa igreja e aí diz o quê? Vou mudar de igreja. Às vezes não adianta, porque o problema não está fora, às vezes está dentro do seu coração. A incapacidade de perdoar, de ser tolerante, de viver em harmonia com as diferenças. O problema, na maioria das vezes, não está fora, mas está dentro. Dentro. Às vezes eu observo os cultos de oração. E é interessante o que acontece, né? Geralmente nos cultos de oração, e nós não temos mais esses cultos tradicionais de oração em nossa igreja, temos os pequenos grupos, né? E a propósito, ontem eu estive lá no grupo ali do João, do Inácio, com o Olavo também, o Jorge Serrão também, muito bom. Sei que os outros grupos também se reuniram e tem sido gostoso. Mas eu lembro dos cultos tradicionais de oração. É interessante, porque geralmente nós pedimos, né? E essa nossa atitude de pedir, é um reflexo dessa visão de que Deus ele é um doador de bênçãos, Deus existe para responder, né, aos nossos pedidos, atender às nossas necessidades. Mas sabe, o essencial da vida cristã, irmãos, não é que Deus atenda às nossas necessidades.
Mas o essencial da vida cristã é que Ele nos transforme de dentro para fora, a despeito das circunstâncias de nossa vida. O essencial é que Deus nos dê novos valores, que Deus nos dê novos sonhos, uma nova visão de vida, uma nova perspectiva de vida. Ele quer mudar e a mudança dele sempre é de dentro para fora. Por isso que Isaías diz, tudo começa com um acerto de contas. Quer experimentar o conforto? Endireite o caminho. Aplane nos caminhos. Aquilo que é tortuoso, que seja colocado de forma correta. Prepare vereda, caminho ao nosso Deus. Se o caminho não for preparado, não tem como ele vir. Endireite, acerte as contas com Deus. É o primeiro passo para experimentar o conforto. Isaías continua. Isaías diz nos versos 6 a 8, o segundo passo. Ele continua descrevendo o caminho para essa quietude. E ele diz nos versos 6 a 8 o seguinte, uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Clama, que toda carne é erva, e toda sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste o quê? Eternamente. Isaías aqui agora diz que se nós quisermos essa quietude, essa restauração, essa renovação, esse conforto, nós temos que começar a buscar prazer nas coisas que duram, nas coisas que permanecem, sabe? Quais são os valores em nossa vida? Eu nunca me esqueço do pastor Enoque de Oliveira, já falecido há alguns anos. Chegou a ser vice-presidente da Conferência Geral. Um dos homens mais cultos que eu já ouvi falar. Ele, quando pregava, não é? Eu lembro que ele usava muitas vezes uma expressão e a igreja olhava assim, e ele percebia que ninguém tinha entendido. E ele mudava e usava uma expressão mais simples. Mas era o natural dele. Ele tinha dificuldade de, às vezes, falar de forma simples. Era uma pessoa extremamente culta, extremamente espiritual. E nunca me esqueço, certa vez, numa reunião, um dia ele mencionou que o maior problema dos nossos dias é justamente que os nossos valores essenciais estão baseados em 3 coisas. Móveis, imóveis e automóveis. Né? 3 coisas. Móveis, imóveis e automóveis. E talvez ele tenha razão. E às vezes eu fico pensando, irmãos, que esses são os valores dos nossos dias, não é? O financeiro, o material. A gente vive nessa cultura hedonista também, onde a busca pelo prazer é uma busca incessante e incansável. Onde as pessoas vivem de um final de semana a outro. Onde a vida se resume em planejar que tipo de atividade terei que possa me conduzir ao máximo da excitação possível. E essa cultura hedonista em busca desse prazer constante. O profeta, ele se ergue aqui, ele diz, olha, tudo que há, o mundo, o povo, todos nós, somos como a erva. E a erva aqui no capítulo 40 é justamente um símbolo das coisas efêmeras, as coisas passageiras. É símbolo do pecado, não é? Que é incapaz de preencher o vazio do coração. Pode até preencher momentaneamente, mas é passageiro, é frívolo, é fugaz. Nós nunca experimentaremos a paz, irmãos. Aliás, muitos não experimentam a paz, porque ainda têm um coração dividido, uma mente dividida. E aí é impossível ser feliz com um coração dividido. É aquela ideia errada de que 6 dias pertencem a mim e um pertence a Deus. Não é? Então, eu dou a porção de Deus, mas a minha porção e a vida e o coração divididos ainda buscam prazer no mundo e no pecado. Nunca vou esquecer daquele meu colega de quarto. Dividimos o quarto durante 1 ano, quando foi para o seminário. Moramos ali no boarding school e durante 1 ano dividimos o quarto. Nunca vou esquecer dele. Rapaz, gente boa, estudávamos juntos, fizemos uma boa amizade. Mas um dia ele saiu de férias e não voltou. Eu não sabia o que tinha acontecido. E ninguém sabia, ninguém tinha o contato dele. Né? Eu não quero usar a expressão, mas naquela época, né, porque dá a impressão que é muito tempo atrás, ninguém tinha celular, essas coisas. Então, era difícil você ter contato com alguém. Não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. Então, se você não tivesse o telefone residencial do indivíduo, acabou, né? Como é que você vai vasculhar a vida dele, encontrá-lo, né? Não tinha isso, nada, Facebook, essas coisas. E eu lembro, perdemos o contato dele. 6 meses se passaram. Um dia eu estou caminhando nas alamedas do colégio e ele vem descendo. Eu tomei um susto. Digo, não acredito. Fomos lá, demos um abraço. Eu digo, rapaz, vamos lá no quarto para a gente bater um papo. E fomos para o quarto. Eu lembro que
Ele sentou numa cama, eu sentei na outra. E eu disse, o que aconteceu? Me conta aí. E ele começou a me contar os problemas que teve. De uma garota com quem ele tinha tido um namoro rápido, mas de maneira impensada, e ela engravidou. Não é? E sempre se pensa que não pode acontecer, não é? Mas aconteceu. E ela engravidou. E ele não pôde voltar. Quando ele chegou em casa, estava esse problema, e ele acabou ficando nas férias e não voltou, e a vida mudou. Sabe, ele nunca mais voltou para o colégio, acabou indo fazer outra coisa na vida. Hoje está bem, graças a Deus, mas a vida deu uma guinada. Mas eu nunca me esqueço a frase que ele disse antes de nos despedirmos, sentado na cama. Ali, eu aqui, conversando de frente a frente. E ele me disse, André, se eu pudesse voltar atrás e começar tudo de novo, se eu pudesse. Ele não podia. Mas é interessante, sabe? Porque talvez ele não podia mudar o passado. Talvez eu e você não podemos, talvez, mudar o passado, né? Aquilo que está feito, está feito. Mas nós podemos ter um novo começo. Pela graça de Deus, podemos hoje ter um novo começo. Podemos ter um novo começo. Isaías aqui, ele apresenta esse Deus, que é um Deus de novos começos. É um Deus de novas oportunidades. É como se Isaías estivesse dizendo ao povo, olha, vocês não podem apagar as transgressões do passado. Mas a partir de hoje, vocês podem buscar prazer nas coisas que duram. E a única coisa que dura é a palavra de Deus. Essa permanece eternamente. Tudo mais, simbolizado pela erva. Tudo mais, sopra nelas o hálito do Senhor. E elas desaparecem. Mas a palavra de Deus durará para sempre. Sabe, irmãos, nós temos que buscar prazer naquilo que é espiritual. E não naquilo que é carnal e material. Naquilo que é espiritual. O mundo é legal? É legal. É legal, ninguém vai negar, não é? Se não fosse, tantas pessoas não caminhariam pelo caminho largo. O caminho largo é legal, é fácil, é divertido, é animado, tem coisas excitantes. É legal, não é? Eu não cresci na igreja, sabe? Eu vim para a igreja já depois. Eu sei que é legal. Mas a grande verdade é o seguinte, é temporário. É uma alegria temporária. Não tem raízes. Não preenche completamente. A gente não vai negar que é colorido, que é excitante. Mas é temporário, é passageiro. E o profeta diz, você tem que buscar alegria naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Eu li esses dias uma história interessante. E eu nunca havia lido, mas por alguma razão caiu em minhas mãos e eu dei uma lida. Os que são brasileiros talvez estão mais familiarizados com essa figura. Se chama George Gimley. Não é? Os pais dele eram donos do Copacabana Palace. Copacabana é a praia mais famosa do Brasil e talvez do mundo, dizem alguns. Não é? E o Copacabana Palace é o hotel mais famoso daquela praia mais famosa. E ele herdou isso aí. Esse hotel foi vendido e ele recebeu por esse hotel quase 50 milhões de dólares, isso há algumas décadas atrás. Era muito dinheiro. E ele nunca trabalhou na vida. Ele era um ateu declarado. Ele vivia uma vida de, não é? Sabe, uma vida dissoluta, uma vida realmente voltada só para os prazeres e tudo mais. E ele calculou que aquele dinheiro, aqueles 40 ou 50 milhões de dólares, durariam até a morte dele. Ele pensou que morreria mais ou menos com 75 anos, e ele disse, olha, até lá o dinheiro vai dar. E viveu para gastar aquele dinheiro. Viveu para gastar. Dizem que namorou as mulheres mais lindas do mundo, não é? Até Marilyn Monroe, não é? E outras mais. Mas aconteceu que ele completou os 75 anos e a fortuna não acabou. Ou melhor, e ele não morreu. Não é? A fortuna acabou, mas ele não morreu. Estava pobre. Pobre. O dono do hotel, o novo dono do hotel, cedeu a ele um dos quartos, uma suíte. E disse, olha, em respeito à família, deixou ele viver naquela suíte gratuitamente, com as 3 refeições pagas. Ele não pagava nada para viver no hotel que já pertenceu a ele e a sua família. Com 80 e poucos anos de idade, um dia ele sentiu-se mal. Foi ao hospital. O médico disse, você não pode sair, você está na iminência de ter um AVC, alguma coisa. Ele disse, não, eu não quero morrer aqui. E voltou para o hotel. Pediu autorização, assinou um documento, foi para o hotel. Pediu o serviço de quarto que trouxesse um chá inglês, uma torta de chocolate, comeu, bebeu, deitou-se na cama e sozinho dormiu e nunca mais acordou. E é interessante porque eu estava olhando a vida desse indivíduo e pensando o seguinte, alguém que de maneira declarada não cria em Deus,
e de maneira declarada disse, eu vou viver para curtir a vida o máximo que eu puder. E um dia a vida encerrou, e encerrou daquela maneira, sozinho. Não é? Sem ninguém ao lado, sem Deus e sem esperança. E é interessante porque quando eu li Isaías capítulo 40, é como se Isaías estivesse dizendo, não se engane. Essa flor que hoje está aqui brotando bonita, essa erva do campo, amanhã ela seca e ela morre. A vida passa. Mas a única coisa que não passa, diz ele, é a palavra de Deus. E aqueles que estão arraigados nessa palavra durarão eternamente. Se você quer experimentar conforto, consolo, paz, não tem outro caminho. Busque prazer nas coisas que duram. E a palavra de Deus é a única coisa que dura eternamente. Em terceiro lugar, Isaías diz que se nós quisermos experimentar este consolo, nós temos que discernir o Deus que está presente hoje. O verso 9 ele diz, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, o quê? Eis aí está o vosso Deus. É como se ele dissesse, alguém suba ao monte e anuncie às pessoas que Deus está aí, Deus está aí. Deus está com vocês, não se esqueçam disso. Sabe, nós vivemos hoje no mundo religioso, né? É um mundo que tem religião demais. Eu até acho que tem demais, né? É um mundo religioso demais. O misticismo está aí presente, né? As pessoas acreditam em tudo. Eu lembro que há um tempo atrás eu passei e vi num carro um adesivo. E o adesivo estava escrito o seguinte, eu acredito em duendes, né? Incrível, né? Acredito em duendes. A pessoa pôs um adesivo no carro, né? Quase que eu baixava o vidro e dizia eu em Papai Noel, né? Mas estava lá o adesivo. As pessoas acreditam em tudo, é um mundo assim. Nunca me esqueço quando estava ali estudando e tirando, né, pós-graduação, essas coisas. Eu lembro que tive uma matéria que era religiões comparadas. E eu comecei a estudar muitas outras religiões, muitas outras igrejas. Fazia parte do currículo. E eu me lembro dos nomes e de quantas religiões existiam ali, para todo gosto, religião para todo tipo. Nunca esqueço daquela, não é? O nome de uma, Igreja Comunidade do Coração Reciclado, não é? O nome da igreja, né? Vai ser mais uma empresa de reciclado, não sei. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Interessante, né? A Igreja Pentecostal, Jesus vem e você fica, né? Olha só. É um apelo, né? A pessoa vê o nome, já, opa, eu vou entrar, porque senão eu fico, né? Mas é interessante. Religião para todo gosto. É um mundo religioso. É um mundo religioso. Até nos esportes, né? As pessoas vão, comemoram e agradecem a Deus e camiseta. É interessante, né? O meu time no Brasil foi rebaixado esse ano. Né? O Sport do Recife, para a 2ª divisão. Né? E é interessante porque alguém colocou até no Facebook lá uma coisinha dizendo que na segunda os torcedores do Sport têm desconto, né? Então, uma brincadeira, né? Mas é interessante. Mas é interessante porque no dia que perdeu o último jogo e foi rebaixado, um dos jogadores famoso no Brasil, Cicinho, né? Ele deu uma entrevista, ele é cristão, e ele disse, olha, eu estou em paz, porque essa foi a vontade de Deus. Vontade de Deus, sabe? Como se Deus estivesse lá no céu, não é, com a tabela do futebol, vendo quem vai para a primeira ou para a segunda. Sabe? É um mundo que tem religião demais. E a gente às vezes expõe até onde não deveria. Mas eu olho para tudo isso e sabe o que é que eu percebo? É uma religiosidade destituída de conteúdo. É uma religiosidade vazia. É uma religiosidade baseada talvez na emoção, baseada naquilo que me dizem, em alguns conceitos equivocados, não fundamentados na Bíblia. E Deus, por causa disso, está se tornando um ilustre desconhecido. Às vezes mesmo em nosso meio. Uma pesquisa foi feita numa outra igreja, muito longe daqui, há um tempo no passado, né? E chegou-se à conclusão que mais de 50% dos membros daquela igreja adventista desconheciam as crenças básicas. E muitos nem leem a Bíblia, a não sei quando vem à igreja, né? E se alguém lê aqui da frente, se não, também vai e volta. Sabe, nós não podemos viver com fé emprestada. Não podemos. A experiência, e eu cresci num lar onde minha mãe era cristã, meu pai não, mas eu aprendi que a experiência da minha mãe com Deus só serve para ela. Eu tenho que ter a minha experiência. A minha experiência com Deus não serve para as minhas filhas. Pode servir como diretriz, mas elas precisam ter a experiência delas.
A experiência dos seus pais não serve para você, do seu irmão, daquele que está ao seu lado. A minha experiência como pastor da igreja é uma. Mas cada um de nós tem que ter a sua experiência. Nós não podemos viver com fé emprestada. E por isso Isaías se levanta e diz, alguém anuncie ao povo que Deus está aí, conheçam esse Deus. Eis, aí está o vosso Deus. Discernam a presença desse Deus. Lembra da experiência de Eliseu em Dotã? Onde aquele garoto não estava enxergando o que o profeta estava vendo. O exército do inimigo estava cercando o monte. E o profeta via claramente os anjos de Deus, mas o garoto não via. E Eliseu precisou orar, Senhor, abre os olhos dele. Porque ele precisava ver com seus próprios olhos aquilo que o profeta estava vendo com os seus olhos. Mas ele precisava ver. O profeta se levanta e ele diz, eis, aí está o vosso Deus. Você tem que discernir Deus por você. A presença de Deus na tua vida. Se você não tiver a tua experiência, não tem como experimentar paz. Não tem como ter esperança no coração. Não tem como experimentar a renovação de Deus. Eis que aí está o vosso Deus. Em último lugar, se nós quisermos experimentar consolo e renovação, que é a proposta de Isaías na segunda parte do seu livro, nós temos que experimentar o pastoreio e o domínio de Deus sobre a nossa vida. Duas coisas diferentes. Leia o verso 10 e verso 11. Acompanhe comigo. Isaías diz, eis que o Senhor Deus virá. Como? Com poder. O seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. E diante dele a sua recompensa. Mas como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. E os levará no seio. As que amamentam, ele guiará de que maneira? Mansamente. Eu gosto desse texto, sabe? Porque Isaías, ele projeta aqui duas figuras de Deus. Duas figuras muito claras no seu trato conosco. Ele apresenta primeiro um Deus que é todo poderoso, soberano. Um Deus que é dominador. Eis que o seu Deus virá. E com o seu braço forte ele dominará. Esse é Deus. Mas ao mesmo tempo, ele apresenta esse Deus que é como uma mãe que põe um filhinho no seio. Existe imagem mais cândida, mais cheia de ternura, do que você ver uma mãe com um recém-nascido amamentando? Não é? Eu não sei se é impressão minha, mas para mim é quase que um momento sagrado. Não é? Uma mãe amamentando o seu filho. É quase um momento sagrado. E Isaías, ele usa essas duas imagens. Um Deus dominador, braço forte. Mas é um Deus que também é pastor. É como um pastor cuida das ovelhas. É como uma mãe põe o filhinho no seio para amamentar. A nossa tendência é geralmente levarmos Deus para um ou para outro extremo. Não é? Ou nós temos essa visão de um Deus rígido, de um Deus tirano, de um Deus implacável, de um Deus... Ou às vezes temos aquela ideia de um Deus conivente, de um Deus permissivo, de um Deus frouxo. Aquela ideia de que, sabe, Deus é um velhinho de barbas brancas lá no céu, sentado num trono, está ali sorrindo para mim, cuidando de mim. Extremos que nós temos. Né? E a grande verdade é que Isaías diz que nós precisamos ter essa visão dupla de Deus, se quisermos experimentar essa quietude na vida. Porque olha a situação do povo. Como eu mencionei no início, 10 tribos lá no cativeiro, como escravos, outras 2 na iminência de irem para o cativeiro. O povo está numa situação difícil, o exílio era duro. Isaías agora chega e diz o seguinte, olha, vocês creem num Deus que é capaz de consolá-los, mas vocês também creem num Deus que é capaz de livrá-los e restaurar a sua sorte. É interessante, as duas visões de Deus são necessárias. Isaías apresenta um Deus que é pai, um Deus que é pastor, né? Um Deus que é amigo. Eu gosto dessa visão, não é? É um Deus que nos pega no colo, ou que não nega colo, aquele que é fraco, cansado. É um Deus que dá conforto ao que chora. E talvez eu esteja falando hoje para alguém que precisa dessa visão de Deus, não é? Talvez eu esteja falando para alguém hoje que pensa o seguinte, como eu preciso desse Deus que é pai, desse Deus que consola. Sabe, eu confesso, irmãos, há momentos na minha vida em que eu me aproximo de Deus e a única coisa que eu peço a Deus é que de alguma maneira Ele estenda a sua mão
E Ele traga conforto ao meu coração e acalme o meu coração. Né? E quem sabe entenda as razões de minhas lágrimas, de minhas ansiedades. E seja para mim naquele momento esse amigo, esse pastor, esse pai, essa mãe. Mas eu entendo também que há momentos na vida em que nós enfrentamos problemas e dificuldades, em que nós não precisamos de, talvez, a imagem cândida de um pastor ou de uma mãe amamentando. Mas nós precisamos da figura de um Deus que é soberano, de um Deus que tem braço forte, de um Deus que atua, de um Deus que intervém, de um Deus que muda as circunstâncias, de um Deus que realiza milagres. E aí Isaías vem e ele diz, Deus é isso também. Ele é pai, ele é amigo, mas ele é Deus forte, ele é dominador. Se quisermos ter quietude de alma, irmãos, nós temos que ter essa visão dupla de Deus. É interessante porque essa é a mensagem de Isaías. No capítulo 40, o seu livro muda. Leia um dia o livro de Isaías completo. Do capítulo 1 ao 39, mensagens de repreensão, de advertência, de castigo. No capítulo 40, ele muda completamente. E a partir daí, ele começa a falar de restauração, de promessas, de conforto, de quietude, de esperança. Ele começa a falar, e é interessante porque vai até o capítulo 65 ali, 66, onde ele termina com a visão da nova terra, de uma eternidade na presença de Deus. Ele não dá garantias de que aquilo que foi perdido voltará. Talvez a saúde que foi perdida não voltará. Talvez o companheiro, a companheira, o namorado, a namorada que você foi embora e não voltará. Talvez aquela oportunidade que um dia se apresentou não voltará. Deus não promete aqui que as coisas perdidas voltarão. Não é isso que ele diz. Mas ele te dá a certeza de que você pode ter um novo começo pela graça de Deus. É diferente, irmãos. Talvez as coisas perdidas ficarão, mas a oportunidade de um novo começo, de uma nova caminhada, novas escolhas, de uma nova vida na presença de Deus. É isso que Ele quer te dar hoje. Mas você precisa entregar o teu coração a esse Deus. Eu queria chamar uma família aqui à frente. Eu queria chamar o Fernando, a Silvia e a Carolina. Podem vir aqui à frente. Talvez nem todos conheçam muito bem a família. Podem ficar aqui ao meu lado. Talvez nem todos conheçam muito bem a família, porque geralmente eles chegam, assistem a escola sabatina conosco, ali geralmente na classe ali dos jovens também, o culto, né? E os pequenos grupos toda sexta-feira estão conosco, mas talvez nem todos tenham tido muito contato com essa família. Mas eu fico muito feliz com a presença deles aqui. Feliz pela maneira evidente, a maneira clara como Deus tem trabalhado no coração deles, né? Vieram para Sydney para trabalhar, mas Deus tinha planos diferentes, né? E encontraram aqui nessa cidade não apenas uma bonita cidade, não apenas o trabalho, os objetivos que trouxeram eles, mas encontraram acima de tudo Deus aqui. No dia 23 de dezembro, no Brasil, na igreja do Brooklyn, em São Paulo, os 3 estarão descendo as águas batismais e se batizando. Eles tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Mas a família está toda lá. A família da Silvia, do Fernando também. O pastor Bechara, que é um pastor amigo da família de décadas, não é? É quem irá batizá-los. E nada mais justo, não é? Nada mais justo. Mas eles serão membros dessa igreja. Então, hoje nós vamos fazer o voto batismal. Nós vamos votar o recebimento deles como membros dessa igreja através do batismo. E no momento em que eles se batizarem lá, no domingo, dia 23, que será para nós aqui uma segunda pela manhã, automaticamente eles já serão membros da nossa igreja, mesmo estando lá. O batismo será lá, mas o voto e o recebimento será aqui, né? E quero dizer que para nós é uma alegria, para nós é um privilégio, né? Eu tenho acompanhado um pouquinho, porque eles fazem parte do nosso pequeno grupo, então a gente está sempre um pouquinho mais junto. E há uma alegria especial no coração de todos aqueles que têm convivido com vocês e que têm de maneira evidente, né, de maneira clara, presenciado aquilo que Deus tem realizado no coração de vocês, né? Eu vou fazer o voto batismal agora. Vou
fazer algumas perguntas. Se vocês creem dessa forma, apenas respondam através de um sim. Ok? Depois nós faremos o voto diante da igreja. Vocês creem em Deus Pai, Deus Filho e no Espírito Santo? Vocês creem que Jesus Cristo, através da sua morte no Calvário, Ele nos perdoou os pecados? Sim. Vocês creem que esse mesmo Jesus prometeu voltar e que é o nosso dever não apenas nos prepararmos para esse encontro, mas ajudarmos outros também a se prepararem para esse encontro? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser a única regra de fé e prática para o cristão? Vocês creem nos 10 mandamentos como sendo ainda válidos, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia como sábado de descanso do Senhor? Vocês creem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que, portanto, Deus nos orienta a nos abstermos de tudo aquilo que for prejudicial, tal como fumo, bebida alcoólica, uso de drogas e os animais, as carnes, os alimentos que a Bíblia menciona como sendo inapropriados para o consumo humano? Vocês creem no dom de profecia, que esse dom se manifestou nessa igreja, na pessoa de Ellen White? Vocês creem que essa é a igreja remanescente, não é? E é o desejo de vocês fazerem parte desta igreja local e da igreja mundial através do batismo no dia 23? Passamos na comissão da igreja com toda a recomendação da comissão, a alegria no coração, não é? Nós recomendamos a aceitação deles como membros dessa igreja através do batismo. Não é? Alguém há apoio para a proposta? Apoiados? Quantos são favoráveis? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não é? E como já é nosso hábito, a gente sempre tem uma lembrancinha, não é? A gente sempre tem uma lembrancinha para aqueles que... Não é? Eles estão levando o certificado, porque o pastor Bechara é quem vai assinar. Apenas uma pequena lembrança, só como um registro do nosso carinho. Mas eu sei que eles querem dar uma palavrinha. E eu mesmo pedi que eles talvez falassem alguma coisa. Porque eu sei aquilo que Deus tem operado na vida deles e eu queria que eles compartilhassem um pouco disso com a igreja. Não sei quem de vocês aí. Bom, da minha parte, só eu nasci nessa igreja, ou seja, meus pais, eu fui educada na igreja adventista, mas eu escolhi o caminho do eu, né, durante a minha vida. E eu devo ser bem teimosa, porque demorou bastante, né, para eu ficar indo naquele negócio de fazer o que eu queria, o que eu achava que era bom para mim. Levei muitos tombos, fiz muita coisa errada, enfim, não importa agora. Eu tenho algumas coisas para agradecer e nesse processo da minha volta para ter um relacionamento com Deus, acho que a minha mãe é uma pessoa especial, como exemplo de relacionamento com Deus, uma pessoa que me ama sem condições, né? Ela passou por todas as coisas que eu fiz, ela é muito minha amiga e sempre transmitiu o amor de Deus sem me ficar apontando, falando você está errada, ou você faz isso, aquilo, sem preconceito. E isso para mim ficou bem forte. Meus pais oram muito pelos filhos deles, então acho que os pais continuem orando pelos seus filhos, porque Deus responde, não talvez no tempo que a gente gostaria, mas Ele responde. E, por último, muito legal a comunidade que vocês têm aqui. O Espírito Santo está trabalhando com a minha família, com certeza, e a gente mudou para o outro lado do mundo, né, para encontrar com o Gleuto, que estudou comigo no 2º grau, e através dele, então, a gente chegou aqui, conhecemos a família dele e todos vocês. Então, vocês também têm parte de todo esse processo de abraçar as pessoas que são novas e que estão chegando. Eu acho que isso vocês deveriam... vocês têm uma comunidade muito poderosa, muito amorosa. Então, eu agradeço a todos vocês. E
do caminho do eu escolhi o caminho com Deus. Porque o caminho do eu ficou um vazio que que a gente não consegue preencher. Fica fazendo, buscando muitas coisas para preencher esse vazio e ele nunca se preenche. A gente tem que ficar, é como uma droga. Então, acho que depois do caminho do eu, esse vazio só Deus pode preencher mesmo. Então, o caminho com Deus, realmente, eu acho que não tem outra saída. Então, obrigada a todos vocês e obrigada por serem essa comunidade que aceita a gente. Provavelmente eu sou um daqueles que em inglês fala slow learning, né? Faz mais de 15 anos que eu conheço a Silvia e, vamos dizer, foi a primeira vez que eu tive contato com a Igreja Adventista. Mas durante esses 15 anos, o último ano, esse ano que a gente conheceu, inclusive ontem à noite a gente estava conversando, faz mais ou menos 13 meses que a gente conheceu o Gleuto aqui, ou eu conheci o Gleuto, a Silvia já conhecia, mas que a gente se encontrou aqui em Sydney. E olhando os últimos 13 meses, comparados com os 15 anos, que foi vamos dizer, uma longa jornada, né? Mas indo para o final da jornada, acho que foram nesses últimos 13 meses onde, por alguma razão bem especial, os meus olhos se abriram. Provavelmente Deus estava batendo na porta, eu não escutava. Mas acho que a igreja, vocês, gritaram e eu abri. Então, em especial a família do Gleuto, e todos vocês, acho que vocês têm um motivo muito especial por tudo isso. Então, isso foi, vamos dizer, o final da jornada, né? Então, vamos lembrar o começo. Eu só tenho que agradecer a Deus por colocar a Silvia na minha vida. E a família dela, né? Que de uma forma ou de outra foi assim que eu conheci a Igreja Adventista. E por mais de 15 anos ela tendo forças e passando dificuldades, como todos nós, mas aguentando firme. E ela também é uma das grandes motivadoras para tudo isso que está acontecendo. Então, obrigado. Só por último, eu quero agradecer ao pastor André. Ele viaja muito, ele vai na nossa casa para fazer estudos com a Carol, com o Fernando. Eu agradeço muito o jeito que você lidou com a gente e ajudou a gente nesse processo também. Sua família e você. Mais uma lembrancinha do pequeno grupo dos jovens. Ok, irmãos, vamos terminar esse culto com oração apenas. Vamos ficar em pé. Vamos terminar esse culto fazendo oração. A gente fica muito feliz. Né? Vai ser uma segunda de manhã. Eu não sei se vai dar para a gente assistir, mas se até lá a gente organizar alguma coisa em que fique viável, não sei via o quê, os tecnólogos aí vão tentar trabalhar alguma coisa, mas a gente divulga para a igreja, porque aqueles que puderem segunda de manhã, mesmo daqui, poderão, quem sabe, assistir, presenciar o momento do batismo da família. Ficarão fora um período, janeiro retornam, e aí para estarmos juntos mais uma vez. Desde já uma boa viagem, que vocês aproveitem as férias, que seja um momento assim muito feliz, muito alegre na família, que eu tenho certeza que será de celebração acima de tudo com Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque não importa o que tenha sido a história passada, Isaías nos mostra que é tempo de restauração, Senhor. Que mesmo que as coisas perdidas não retornem, nós sempre podemos fazer escolhas para experimentarmos um novo começo, trilharmos um novo caminho, experimentarmos uma nova vida em Cristo Jesus.
De uma forma especial, eu te agradeço pelo Fernando, pela Silvia, Carolina também, Senhor, pela decisão que os três tomaram, pela forma aberta com que eles dispuseram o coração para que a tua verdade os alcançasse. E o teu Espírito produzisse neles, Senhor, uma mudança, uma transformação e trouxesse uma alegria que eles talvez não sabiam que poderiam experimentar. Abençoe-os, que eles tenham uma jornada tranquila ao ir ao Brasil, que desfrutem da família, das férias, e que no dia 23 seja um momento, um clímax na vida deles, uma alegria pela oportunidade desse novo começo, na tua companhia, debaixo das tuas bênçãos. Abençoa a tua igreja também, que nessa manhã reunida te adorou. Leva-nos em paz com a tua companhia, Senhor. Acima de tudo, com a tua proteção. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.